A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Muito bem, o título aqui da nossa aula, O Nascimento da Sociedade, a, a mensagem. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Gênesis 3 e 23. A primeira perguntinha aqui é: o trabalho só começou após o pecado? Antes do pecado, o homem não trabalhava? É interessante nós notarmos isso, porque existe uma ideia de que paraíso é lugar de descanso. E é, claro, no paraíso não tem dor, não tem morte, não tem tristeza, não tem noite e tal. Mas paraíso também é lugar de trabalho. Aqui em Gênesis, quando Deus cria o homem. E olha, isso aqui é interessante, essa conexão. Ó. Quando o Senhor cria o homem, ele cria o homem para que o homem tivesse uma utilidade. Isso tanto é verdade que o homem precisou de uma ajudadora, de uma adjutora, certo? Então, Deus não criou o homem para a inutilidade, para o ostracismo, não é ostracismo que eu quero falar, aquela outra ociosidade. Não. Portanto, paraíso combina com trabalho, certo? O problema do trabalho é o cansaço, a fadiga, que é resultado do pecado. Mas o homem foi criado para trabalhar. Olha só, ele diz aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Isso aqui Deus está falando de trabalho, de propósito, de liderança, tá bom? Então, o trabalho não é uma maldição porque o homem pecou. Pelo contrário, o trabalho é uma benção. A palavra do Senhor diz, Jesus disse assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Isso aponta para a eternidade, quando após o arrebatamento também existe essa pergunta: o que nós vamos ficar fazendo nos céus? Trabalhando. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Isso é trabalho, isso é ofício. Nós reinaremos sobre as nações na eternidade. Isso é bem interessante. Olha só, hora de aprender. A vida fora do Jardim do Éden. Deixa eu só mostrar uma coisa para os irmãos, que é meu novo livro, um livro que nós estamos lançando, está aqui. O propósito é maior que a sua dor. Esse é um livro que nós lançamos, é o segundo livro que nós estamos lançando. Tem sido uma bênção para todos aqueles que tenham lido, e digo isso porque recebi do Senhor o que está escrito aqui, tá bom? Ao adquirir esse livro, você me ajuda com essa produção de conteúdo, você investe no meu tempo, me ajuda a adquirir mais equipamentos para melhorar a qualidade aqui do nosso conteúdo entregue aos irmãos, e também, neste ano, eu completo com a minha esposa 25 anos de casados. Ao adquirir este livro, você me ajuda a abençoar o nosso casamento com uma viagem, com um passeio de gratidão a Deus por 25 anos de uma união abençoada, tá bom? Adquira, o propósito é maior que a sua dor, é uma mensagem, você lê muito rápido e com certeza vai edificar a sua vida. O link para você adquirir está aqui na descrição, e tem outros links na descrição aí também. Dá uma olhada de material gratuito do meu WhatsApp. Estamos à disposição para atender os irmãos pregando a palavra de Deus. Eu vou colocar nos stories alguns vídeos das últimas ministrações agora para vocês nos acompanharem, nos conhecer. Será um prazer atender os irmãos. Bom, a vida fora do Jardim do Éden. Adão, um agricultor, tá? Então, presta atenção. Antes do pecado, o solo frutificava, o homem comia. Reafirmo, o homem trabalhava. Qual é o problema com o pecado? Que agora haverá uma dificuldade maior para o homem, porque o seu trabalho agora será feito com cansaço, com enfado. Novamente, o homem não foi criado para ociosidade, tá? Então, os líderes, os professores, deixem claro isso para o adolescente, tá bom?
o trabalho dignifica o homem, o trabalho mostra nossas habilidades, nossa utilidade. Bom, apesar do pecado, a bênção da maternidade não foi negada à primeira família. Então a bênção da maternidade prevaleceu. Nesse ponto, os professores, as professoras podem e devem, de uma maneira muito sincera e clara, falar aos seus alunos sobre a bênção da maternidade. Vivemos em uma geração que quer ressignificar as coisas, desconstruir as coisas, entre elas a maternidade. Nós vamos entender que a maternidade é uma bênção de Deus. Deus nos escolheu para multiplicação. Olha que coisa interessante. Ao invés de Deus fazer bilhões e bilhões de seres humanos, ele nos deu a capacidade de gerar filhos, tá certo? E lembre-se que nós geramos filhos para a glória de Deus, independente da condição que o mundo está, tá? Então, Eva teve a experiência maravilhosa da maternidade. Vivemos um tempo aí em que muitos jovens, muitos adolescentes já não pensam em ter filhos, como se filho fosse uma maldição. Não, filho é bênção do Senhor. A maternidade é uma dádiva do Senhor, tá bom? Mas aí, por conta do pecado, tá? A herança do pecado acabou se manifestando dentro da família, né? Então, aqui a gente pode levá-los a pensar uma atitude que prejudicou não só Adão e Eva, mas prejudicou toda a sua descendência e chegou até nós. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas, tá? Por isso que nós não podemos dar ouvidos ao inimigo, porque uma simples escolha errada, uma simples decisão errada pode ter um efeito extremamente devastador na vida de milhares de pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos aqui, quando Caim e Abel foram oferecer uma oferta ao Senhor. A oferta de Abel foi aceita, mas a de Caim foi rejeitada. Abel trouxe uma caça e Caim trouxe produtos ali da terra. Caim endureceu o coração. Interessante que antes de Caim matar o seu irmão, Deus o advertiu, dizendo: o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para mostrar aí aos alunos que o pecado ele está em nós. O pecado está em nós. Somos o nosso maior inimigo. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 4. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências dos desejos que guerreiam nos vossos membros, certo? Então, está em nós, está dentro de nós, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não nos deixarmos guiar pelos desejos, principalmente os desejos errados. Olha só o que diz em Tiago ainda, capítulo 1 e 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então nós precisamos aí entender que há em nós uma semente de pecado, e por isso nós não podemos nos guiar, nos definir pelo pecado. Nós não podemos. O pecado habita em nós, mas não são os desejos que nos dominam, ok? Os desejos estão em nós, fazem parte da nossa personalidade, da nossa natureza, mas os nossos desejos, eles foram prejudicados, contaminados pelo pecado. Então cabe a cada um de nós não sermos guiados, ou não cabe a cada um de nós não seguirmos os nossos desejos, mas seguirmos a palavra de Deus para que os nossos desejos não nos dominem, ok? O que deve nos dominar é sempre aí
a palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Por favor, fala para nós aqui nos comentários se está tudo bem. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Olha só, a misericórdia de Deus sobre Caim. Você fez um treinamento para professores da IBD? Em breve, muito em breve, nós iremos disponibilizar um treinamento específico para você transformar as suas aulas da escola dominical. Por isso, não perca a oportunidade de acompanhar todo o conteúdo aqui do nosso canal. Em breve vamos liberar este curso para vocês. A misericórdia de Deus sobre Caim. A sentença contra o pecador. O crime de Caim foi gravíssimo. O sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Deus deu a sentença ao homicida e disse que ele estava amaldiçoado e não poderia mais cultivar a terra, pois o solo não produziria como antes. Tá? Então a coisa aqui com Caim ficou um pouco pior e ele viveria sempre fugindo. Tá? Diante dessa sentença, Caim reclamou, né? Clamou dizendo: eu não vou poder aguentar um castigo tão pesado. Né? Então, só que ele não mostrou o arrependimento por ter matado o seu irmão. Ele não buscou perdão. Ele apenas reclamou da sentença. E esse que é um grande problema. Tem pessoas que quando erram, ao invés de se arrependerem, o que é se arrepender? Reconhecer que errou. Reconhecer que deu mancada. Reconhecer que pisou na bola. Ao invés de reconhecer que errou, reclamam da sentença. Reclamam do castigo. Reclamam do julgamento, reclamam, enfim, da disciplina. Não. Quando nós erramos, gente, presta atenção, ensinando adolescentes, a gente tem que ensinar isso. Quando erramos, o melhor caminho é o caminho do arrependimento. Errou, tem que reconhecer que errou, pronto e acabou. Não interessa qual é o castigo, não interessa nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia. Tá bom? Então, nos dias de Noé, algum tempo depois, o Senhor disse que o homicida deveria morrer. No entanto, no caso de Caim, a misericórdia divina ela entra em ação. Deus não matou o homicida e deu a ele a chance de continuar a viver. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus reagisse aos nossos pecados na mesma intensidade daquilo que nós fazemos de errado, nós seríamos destruídos. Mas tem a misericórdia de Deus, que não é licença para pecar. Ela é uma porta aberta para corrermos em busca do perdão sempre que pecarmos. Ah, que isso, irmão. Pelo amor de Deus. Irmão, isso dá trabalho para falar, irmão. Você está pensando que é assim, de graça? A misericórdia divina, anote aí, não é liberdade para pecar. Mas ela é uma porta aberta todas as vezes que pecarmos. Porque pior do que pecar é continuar fugindo de Deus. É não se arrepender. É não confessar. Porque enquanto você não se arrepende, enquanto não se humilha, enquanto não confessa, não tem perdão. E sem perdão, o resultado é condenação. Mas se buscar pelo perdão, entrar pela porta da misericórdia, haverá perdão, portanto transformação, libertação e salvação. Por isso que devemos evitar o pecado, mas ao pecar não devemos correr de Deus, e sim devemos correr para Ele. Que isso, irmão, meu Deus do céu. Bom, aí nós vamos ter aqui no terceiro tópico o surgimento das sociedades. O surgimento das sociedades. Caim e sua mulher tiveram um filho que foi chamado de Enoque. Adão e Eva tornaram-se avós. Caim e sua esposa tiveram muitos outros descendentes. Um deles se chamava Lameque, que contrariou o padrão divino para o casamento. Olha só, um abismo chama outro abismo. Tá? Então, o livro de Gênesis deixa muito claro que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, mas ele passou para todas as pessoas. Tá? A Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não sabe aí todos os nomes dos filhos do casal. Mas os filhos de Adão e Eva com seus descendentes foram as primeiras sociedades, tá? É da descendência de Caim que surgem os homens especialistas em algumas profissões. Jabal, por exemplo, foi o pai dos que criavam gado.
Hoje conhecemos essa primeira atividade como pecuária. Os filhos de Jabal também foram peritos em armar moradas em forma de barracas. Essa habilidade foi o berço das construções, que depois se desenvolveu e passou a usar ferro e outros materiais, como se vê hoje nas grandes construções da engenharia civil. Outro descendente de Caim foi Jubal, que aí foi pai de todos os músicos, né? E a gente sabe que a música é uma forma aí de adoração a Deus. Então, o que essa lição está trazendo para nós? Ela está trazendo para nós que o plano de Deus, ele é perfeito e que os nossos erros não abortam os planos de Deus. Não são os erros que abortam os planos de Deus. São pessoas que abortam os planos de Deus. Quando nós nos arrependemos, o Senhor, ele é poderoso para nos perdoar. Mas para mim, a grande lição nesta aula é cuidado com as suas escolhas. Cuidado com os seus desejos. Uma ação pode desencadear uma destruição em cadeia. Uma ação errada, ela gera muitas vezes, ela inspira muito mais pessoas do que uma ação certa, sabia? Quando nós agimos de forma correta, ninguém fala nada, ninguém elogia. Mas quando a gente erra, além de muitos criticarem, muitos se inspiram. É mais fácil inspirar alguém pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. Que a gente tenha isso em mente, que Deus preserve o nosso coração e que não sejamos como Caim. Podemos pecar como ele pecou, porque o pecado habita em nós. Mas lembre-se, devemos evitar o pecado a todo e qualquer custo. Mas pior do que pecarmos. Por que eu digo pior do que pecarmos? Eu não estou dizendo que pode pecar à vontade. Não. Mas o pecado habita em nós. Por isso que eu digo que pior do que pecarmos é não nos arrependermos. É não reconhecermos o nosso erro. Quando a pessoa não reconhece o erro, o coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. Até chegar um ponto em que Deus fala e a pessoa não está nem aí. Por isso que a Bíblia diz, quem confessa e deixa, ele alcança misericórdia, certo? Então, o melhor caminho é evitar o pecado? Sim. Mas também correr para Jesus. Todas as vezes que pecarmos, arrependido. De nada adianta reclamar da punição, reclamar do castigo. É preciso reconhecer o pecado, se arrepender pelo que fez, confessar diante do Senhor e assumir uma postura de mudança de vida. Amém, amigos? Essa foi a nossa pré-aula para a classe de adolescentes. Que Deus abençoe vocês. Lição 6, um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.